Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Assim seja, Senhor, agora, em nosso meio, conforme ouvimos na Tua Santa Palavra, que prestemos maior atenção, toda atenção que é devida à Tua Santa Palavra. Não só para que nós não nos desviemos da verdade e do caminho que leva à salvação em Cristo, mas para que estejamos firmemente alicerçados na rocha e no nosso Redentor. Pela Tua graça, Senhor, venha acompanhar a ministração da Tua palavra com uma confirmação celestial, com o testemunho interno do Teu Santo Espírito junto a cada um dos Teus filhos neste lugar, cada um daqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para crer em Ti e pertencer ao Senhor. Que sejamos encontrados fiéis, submissos à Tua palavra, convictos de que não há outro rei, de que não há outro Senhor a quem devemos seguir, senão a Ti, Senhor da glória, Jesus Cristo, a quem seja a honra e o louvor para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Se você for como eu, então todo dia, ou pelo menos toda semana, você recebe, se não dezenas, talvez centenas de mensagens, vindas de toda parte, de toda forma, de toda espécie, oferecendo todo tipo de coisa. Pode ser no correio, pode ser no telefone, no telemarketing, pode ser por torpedo no celular, pode ser por WhatsApp ou por e-mail. Todo dia, todo tipo, oferecendo de tudo. De oferta relâmpago na farmácia da esquina, até seguro
de automóvel e de vida, de tudo. Nós somos bombardeados constantemente por mais mensagens que nós somos capazes de digerir, de prestar atenção e de responder. Então vem a pergunta: bem, como saber que mensagens ouvir, ler e responder, e que mensagens descartar, desprezar? Temos que ter algum filtro, não? Nós não atendemos todas as mensagens da mesma forma. Tudo depende do conteúdo da mensagem e de onde ela vem, qual é a sua procedência. Então você não vai atender uma ligação em casa do tipo: oi, não ligue ainda antes de ouvir esta oferta especial. Como você responderia a um telegrama oficial da Receita Federal na sua caixinha de correio? Sim ou não? Duas mensagens completamente diferentes, com fontes diferentes e preços completamente diferentes. Pois bem, o que fazemos então nesta cultura cada vez mais globalizada, cada vez mais plural, cada vez mais relativista, em que somos cercados e bombardeados por dezenas, se não centenas de mensagens de cunho religioso e espiritual? Todo mundo dizendo que achou o caminho para a vida, o caminho para a paz, o caminho para a salvação. Bem, como saber, então, que mensagem ouvir e em qual delas crer? Afinal de contas, se todos os caminhos levam a Deus, como diz o mantra espiritual da nossa época, bem, será que importa, então, que caminho você escolher, desde que você o faça com sinceridade, com intenção e com integridade? Não é o que nos dizem hoje em dia? Não importa no que você crê, você tem a sua religião, eu tenho a minha, contanto que você crê de forma sincera, de forma intencional e não só da boca para fora, sim ou não? Então, o que define a nossa crença? Que mensagem devemos ouvir? Em quem devemos crer? E mesmo os que acabam crendo na fé cristã, na religião cristã, no cristianismo, por que o fazem? Só porque ela é a fé dominante no nosso país? Só porque ela é a fé tradicional do Ocidente? Ou porque ela oferece recompensas melhores que as outras religiões? O que faz da opção ou da alternativa cristã uma opção melhor que as outras? E mesmo que creiamos em Cristo e no cristianismo, na fé cristã, será que nós podemos dizer em alta voz e publicamente que o cristianismo é a única verdade absoluta e o único caminho que leva a Deus? Cada vez mais isso soa como aos ouvidos da nossa cultura global, plural, relativa. Sou um tanto arrogante, não? Um bocado pretensioso, que vocês acharam o caminho, só vocês creem na verdade absoluta? Bem, tudo depende, de novo, de quem é a fonte da fé cristã. De onde vem esta fé? Quem é a autoridade sobre o cristianismo? De onde veio a mensagem de Cristo e da salvação nele? Porque disso dependerá a nossa resposta ao Evangelho e a nossa convicção e certeza sobre o Evangelho. Mas antes de avaliarmos o Evangelho, a fé cristã, a sua fonte de autoridade, vamos virar a mesa um pouquinho. Porque nós estamos muito acostumados a responder as perguntas da nossa cultura, não é verdade? Mas nós temos que nos acostumar a fazer perguntas à nossa cultura também. A questionar aqueles que questionam a validade da fé cristã. A questionar a religião global, plural e relativista do nosso século. Por exemplo, com base em que autoridade a nossa sociedade diz que todos os caminhos levam a Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer essa pergunta? Com que autoridade, com base no que a nossa cultura nos diz que todos os caminhos levam a Deus? Ainda mais quando nenhuma das religiões antigas ensina que todos os caminhos levam a Deus. O judaísmo não ensina isso. O cristianismo não ensina isso. O islamismo não ensina isso.
nem o hinduísmo ou o budismo. Ou seja, a esmagadora maioria da população mundial não acredita que todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma das grandes religiões antigas da humanidade que crê que todos os caminhos levam a Deus, que todos são iguais. Cada uma delas crê que é o único caminho para Deus, excluindo os outros. Então, por que devemos crer naqueles que dizem que todos os caminhos levam a Deus? Será que eles descobriram uma religião superior a todas as demais? Será que nós devemos nos basear somente na intuição religiosa deles? Ah, não, mas todo mundo sabe que todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo quem? Ah, mas isso é o senso comum. Senso comum de quem? Que revelação especial essas pessoas receberam? De onde tiraram a ideia de que todas as outras religiões estão erradas, que os bilhões de adeptos das outras religiões estão todos equivocados e somente eles estão certos ao dizerem que todos os caminhos levam para Deus? Aliás, como já sugerimos aqui em outros momentos, quão realmente tolerante essa nova religião do século 21 do Ocidente, que diz que nós temos que tolerar todas as religiões? Bem, eles dizem isso, mas fazem outra coisa, não? Eles toleram todas as religiões, desde que nenhuma delas diga que é a verdade e o caminho, não? Toleram o cristianismo, desde que o cristianismo não diga que é a verdade e o caminho. Quão tolerante realmente é a religião tolerante do nosso século? Me parece uma religião muito intolerante, não? Tão exclusiva quanto o cristianismo. Bem, se fizermos esses tipos de perguntas, nós temos que estar prontos a responder às perguntas que nos farão. Ah, pois bem, então como vocês cristãos dizem que a sua fé, que a sua religião, que o cristianismo é a única verdade e o único caminho, de onde vem a sua autoridade para dizer que só Jesus Cristo é o Senhor e Rei e que somente nele devemos crer? Bem, é por isso que nós precisamos estudar o texto desta noite, Hebreus capítulo 1, versículo 5 em diante. Espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, senão ainda há tempo de abrir novamente lá. Hebreus capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 4. Porque é exatamente esta pergunta que o texto responde. Aliás, duas perguntas específicas. Primeira, quem é a autoridade máxima do cristianismo? De onde vem a autoridade da fé cristã? A resposta está no capítulo 1 de Hebreus, versículos 5 a 14. A resposta é Cristo. Cristo Rei é a nossa autoridade. É dele que vem a autoridade da fé cristã. E por conseguinte, segunda pergunta, por que devemos dar ouvidos ao cristianismo, à fé cristã, à mensagem de Cristo? A resposta está nos primeiros 4 versículos do capítulo 2. Se Cristo é o Rei, Ele é o Rei que vem nos salvar, e portanto, Ele é o Rei cuja mensagem nós devemos ouvir. Vamos nos aprofundar nas respostas do texto, voltando para o capítulo 1, a partir do versículo 5. Primeira lição da noite, primeira premissa do autor, da nossa resposta à pergunta: de onde vem a autoridade do cristianismo? Vem de Cristo. E quem é Cristo? Segundo o autor, Cristo é o Rei muito superior aos anjos. Aliás, se nós pudéssemos gastar mais semanas, mais tempo aqui na carta aos Hebreus, o que já fizemos em outra temporada aqui na catedral, nós veríamos que esta carta, este livro específico da Bíblia, pode ser rotulado ou catalogado como o grande tratado bíblico sobre a superioridade de Jesus Cristo. Somente nessa semana, no domingo passado, vimos que Jesus é superior a quem? A todos os profetas ou mensageiros de Deus do passado. Vimos isso no capítulo 1, versículos 1 a 4. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 3, versículos 1 a 6, você ouvirá o autor dizendo que Jesus é superior ao maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés. Então já estabeleceu a superioridade profética de Jesus. Se você esteve aqui na sexta-feira passada, no culto da paixão, você ouviu falar também de Jesus, aquele que foi superior a todos os sacerdotes, ou representantes, ou mediadores do povo de Deus. A começar por Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão
de Moisés. Então Hebreus estabelece também a superioridade sacerdotal de Jesus. Mas no texto desta noite veremos que Jesus não é apenas o profeta maior e o sacerdote maior, mas o rei maior, superior a todos os outros reis que o antecederam na história e, consequentemente, a todos os reis que o sucederam também. Mas antes, o autor nos diz que Cristo, o rei, é superior até mesmo aos anjos. Eles aparecem por toda parte aqui, não é verdade? Mencionados primeiro no versículo 4 do capítulo 1, e a partir daí são mencionados quase que em todo o versículo, do restante do capítulo e até no início do capítulo 2. E a pergunta é: que história é essa? Por que o autor cita os anjos aqui? Por que o autor aos Hebreus quis estabelecer a superioridade de Jesus Cristo aos anjos? Bem, estudando um pouquinho do contexto histórico desta carta, nós descobrimos que a carta foi escrita provavelmente a um grupo de cristãos vindos de origens judaicas, judeus que se converteram em algum momento à fé cristã, e que por força da sua nova confissão de Jesus Cristo passaram a sofrer perseguição, tanto perseguição oficial do Império Romano, como também perseguição religiosa dos seus conterrâneos judeus, insatisfeitos com a nova fé cristã desses judeus. Bem, diante de tal perseguição, esses judeus convertidos ao cristianismo provavelmente foram tentados a abrir mão do exclusivismo da sua fé em Cristo, diminuindo o tom da sua confissão, alterando um pouquinho a sua confissão de quem era Jesus, dizendo não que ele era o Filho de Deus em carne, mas talvez um grande profeta ou um grande mensageiro, tal qual os anjos, que serviram como mensageiros de Deus ao longo da história. Talvez Jesus foi um dentre muitos anjos, no máximo o maioral dos anjos, mas não mais que isso. E qual seria a vantagem de confessar Jesus dessa maneira? Porque se confessassem que Jesus fosse apenas um anjo, alguém como um anjo, um super anjo, bem, então eles não seriam tão distintos dos outros judeus, que também acreditavam em anjos, e portanto não se destacariam tanto, não precisariam ser abafados, rejeitados, perseguidos. Isso porque, de novo, essa era a função principal dos anjos em toda a Bíblia. O próprio termo do hebraico, malar, e no grego, angelos, significa mensageiro. São mensageiros, e mensageiros que participaram principalmente da transmissão da lei de Deus ao povo de Israel. Isso está aí em Hebreus 2, versículo 2. Você vê isso também em outras partes da Bíblia, Gálatas 3,19 e Atos 7,53, que também identificam os anjos como os mediadores da revelação da lei ao povo de Israel. Então, se esses judeus convertidos ao cristianismo apenas revisassem a sua confissão de Jesus, o rebaixassem a um status angelical, então eles poderiam ser melhor acomodados dentro do judaísmo, não causariam tanto desconforto para os seus irmãos judeus, nem tampouco para as autoridades romanas, incomodadas com essa confissão de que Jesus Cristo era um rei, um senhor maior que César, maior que todos. Mas perceba bem, não é mais ou menos assim que a nossa cultura também nos trata? Em nossos tempos pluralistas e relativistas? Não, a nossa sociedade não nos força a negar a nossa fé em Jesus, mas em adulterar a nossa confissão, diminuir, empobrecer a nossa confissão de quem é Jesus, declarar que ele é alguém um pouco menor do que ele realmente é. Não que ele é o Filho de Deus, ou o único caminho para Deus, não. Isso a nossa sociedade não tolera. Mas se dissermos algo como, não, Jesus foi um grande ser iluminado, um grande mestre, fazedor do bem, um revolucionário, alguém que pensou nos desfavorecidos, aí sim o nosso mundo sorri, aplaude,
nos abraça e não nos incomoda, desde que atenuemos a nossa confissão de Jesus para algo palatável, agradável aos seus ouvidos. Bem, foi diante de tal perigo que o autor desta carta quis mostrar que não, Jesus não é apenas mais um mensageiro dentre tantos, nem mesmo um mensageiro angelical qualquer. Ele foi alguém muito superior aos anjos. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado e o Rei de toda a terra e céus. Para tanto, o autor, aqui no restante do capítulo 1 de Hebreus, reúne 7 citações. Isso é importante. Toda vez que você encontra 7 referências ou 7 ocorrências de algo na Bíblia, é porque o autor está chamando a sua atenção para algo muito importante. Nós vimos na semana passada as 7 atribuições do Filho de Deus. No início do capítulo, aqui ele enumera 7 citações do Antigo Testamento que comprovam a superioridade de Jesus aos anjos, descartando a possibilidade de dizer que Jesus era apenas um anjo, ou um mensageiro semelhante aos anjos, ou até mesmo um super anjo. Não, muito superior a todos os mensageiros angelicais. Como ele faz isso? Olhe para o texto. Primeiro par de citações, aí no versículo 5 de Hebreus 1. Estabelece o quê? Que Jesus Cristo é não só o Filho de Deus, mas ele é o Rei prometido e enviado por Deus ao seu povo. Agora é verdade, a Bíblia retrata Deus como o grande Rei dos céus e da terra, porque ele é o Criador de tudo o que há. Então Deus poderia muito bem governar a terra e a raça humana e o seu povo em particular, sem a necessidade de outros reis, de outros líderes. Mas assim que Deus quis, apontar reis que representassem o seu governo sobre a terra e sobre o seu povo. A história fala do primeiro rei escolhido não pelo povo, Saul, mas por Deus, Davi. Davi foi o primeiro rei, ungido e separado por Deus para governar o seu povo. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulos 16 e 17. E foi justamente a Davi que Deus dirigiu a sua promessa no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, que o autor aos Hebreus cita aqui, no versículo 5. A segunda citação, eu serei seu pai e ele será meu filho, foram palavras ditas por Deus a Davi, falando de um filho que Deus daria a Davi, um filho que seria rei no lugar de Davi e que reinaria sobre o seu povo. Mas a citação anterior que eu pulei, tu és meu filho, eu hoje te gerei, também é uma palavra que diz respeito a Davi e seus descendentes reais. São palavras vindas do Salmo de número 2, versículo 7, que nós lemos no início deste culto, por sinal, que fala de um filho de Deus, um rei prometido por Deus, não só para reinar sobre o seu povo, mas sobre todos os povos da terra. E por séculos da história de Israel, estes 2 textos que Hebreus cita, Salmo 2,7 e 2 Samuel 7,14, estes 2 textos eram interpretados de forma messiânica, ou seja, como que prometendo um rei vindouro, um rei futuro, que Deus mandaria para governar o seu povo e, por conseguinte, todas as nações da terra. Bem, de onde o autor aos Hebreus tirou essa ideia de que Jesus é este rei, de que Jesus é este filho prometido, este herdeiro do trono de Davi? Ele tirou essa ideia dos evangelhos, não? Foi o próprio Deus, Pai, quem citou essas palavras em 2 momentos significativos da vida de Jesus: seu batismo e na sua transfiguração. E nos 2 momentos ouviu-se dos céus a voz do Pai dizendo sobre Jesus: este é o meu filho. Reportando-se o quê? Essas promessas do Antigo Testamento, de um filho, de um rei, que viria reinar sobre o seu povo, e por conseguinte sobre toda a terra. Pergunta: sobre qual dos anjos Deus jamais disse uma coisa dessas? Que anjo jamais ouviu, ou de que anjo foi dito por Deus: este é o meu filho? Não, este anjo é meu filho. Não, este anjo aqui é o meu filho. Não é a pergunta que o autor faz? Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho?
Qual a resposta? Nenhum anjo jamais foi chamado por Deus de filho, de rei. Aliás, sobre qual outra figura histórica Deus jamais disse uma coisa dessas? Quando nos perguntam, por que vocês acham que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E que somente Ele é o Filho de Deus? Qual a resposta? Porque Deus mesmo disse que Jesus é o Filho dele. E não disse isso sobre nenhum outro na história. Ponto final. Foi o próprio Pai quem disse, este é o meu Filho. Ouçam. Seguindo no texto, versículos 6 e 7, temos o segundo par de citações. O foco agora muda do Filho para os anjos. E o autor reconhece que os anjos não passam de quê? Se Jesus é Filho e Rei, os anjos não passam de servos deste Rei. O autor cita aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, e Salmo 104, versículo 4. Aqui em Hebreus 1,6 diz, e ainda, quando Deus introduz o primogênito, ou seja, o primeiro em autoridade, Jesus, o seu Filho, quando Ele introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, Ele diz, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Pergunta, de onde o autor tirou essa ideia de que os anjos são servos do Rei Jesus? Onde você encontra referências a anjos na Bíblia servindo a Jesus? Desde o início, desde o momento em que Jesus pisou na terra, melhor, antes mesmo de Jesus nascer, os anjos já começaram a anunciar que ele nasceria, não? Quem foi que anunciou a Maria o nascimento virginal? O anjo Gabriel. Assim que Jesus nasceu, quem é que anunciou aos pastores no campo que Jesus tinha nascido em Belém? Os anjos dos céus. Você acompanha a vida de Jesus do início ao fim, das suas tentações no deserto, as suas aflições no Getsemane, e quem estava lá ajudando Jesus no deserto e no Getsemane? Os anjos também. E quando no domingo cedo de manhã as mulheres foram para o túmulo onde Jesus foi sepultado, quem é que elas encontraram lá, anunciando que Jesus estava vivo? Os anjos. E quando Jesus voltou para a direita de Deus, quem é que disse para os discípulos que Jesus voltaria? Os anjos. Lá eles estão, ao longo da vida de Jesus, desde antes do seu nascimento até a sua volta para o Pai, servindo, proclamando, pregando Jesus. Então não é de surpreender quando você chega no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, e o que os anjos ainda estão fazendo? Ao redor do trono, eles estão adorando Jesus, o Rei da glória. Está lá em Apocalipse 5, versículos 11 e 13. Então veja só o que o autor está estabelecendo aqui. Jesus não é apenas superior aos anjos, mas os anjos são subservientes a Jesus, servem a Jesus, são serviçais deste Rei, são serviçais celestiais do Rei Jesus. Então seguimos para o terceiro par de citações, está em Hebreus 1, versículos 8 a 12. E o autor vai estabelecer mais uma coisa importante aqui. Ele volta a concentrar-se agora no Filho, ele começou com o Filho, foi para os anjos, agora ele volta para o Filho, e mostra que essa superioridade de Jesus aos anjos não é apenas pontual ou circunstancial, mas é uma superioridade eterna. É desde sempre e será para todo sempre. Estende-se ao passado e para o futuro. Você vê isso nos versículos 8 e 9, onde o autor cita mais um salmo messiânico, o Salmo 45, versículos 6 a 7, falando do trono, do cetro, da unção deste Rei, com características divinas, e dizendo, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Significa que Jesus, o Rei, é Rei para sempre, e portanto os anjos estão subordinados a Ele para todo sempre, como já estavam subordinados a Ele desde o início. É o que mostra nos versículos 10, 11 e 12, citando o Salmo 102, versículos 25 a 27.
mostrando que a soberania de Jesus sobre os anjos no futuro estende-se desde o passado, desde quando Deus criou todas as coisas. E se prolongará para além do fim da história. Pergunta: quem são os anjos nessa história toda? Senão criaturas feitas por Deus. Criaturas inferiores a Deus e, portanto, inferiores ao Filho de Deus e subordinadas ao Rei Jesus. E então o autor conclui com a 7ª citação no versículo 13, da passagem do Antigo Testamento mais citada ou aludida em todo o Novo Testamento. 22 vezes esse texto é citado ou aludido em todo o Novo Testamento, o texto do Salmo 110, versículo 1. Citado 5 vezes só em Hebreus, um texto que o próprio Jesus citou em referência a ele. Diz o versículo 13: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Esta é a cereja do bolo, é a coroa do argumento todo. Raciocine comigo. Jesus é o Rei prometido por Deus para o seu povo. É o Rei que é servido pelos anjos desde o momento em que ele pisou na terra, até o momento em que ele voltará para julgar a terra e encerrar a história. Esse Jesus é Rei e superior aos anjos desde a eternidade passada e o será até a eternidade futura. E esse último texto diz que nós estamos aguardando o dia em que isso será visto por todos. Senta-te à minha direita, disse Deus a respeito do Filho, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Está falando sobre o quê? Sobre o fim da história, quando todos os inimigos serão subordinados ao Filho para todos sempre, e todos o verão. Verão quem? O próprio Filho de Deus, que deixou o seu trono de glória, fez-se por um pouco menor que os anjos, para realizar a purificação dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e agora está à direita de Deus, sentado, reinando em majestade e glória à direita de Deus, até que o último dos seus inimigos seja colocado como estrado, como capacho do Rei Jesus. Pergunta: que anjo jamais recebeu uma promessa dessa? Nenhum anjo. Que são os anjos? Conclui o autor no versículo 14. Qual o papel deles em tudo isso? Se não, e veja a surpresa aqui, não só servir o Rei, Jesus, mas servir o povo do Rei. Versículo 14 de Hebreus 1: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você está falando de quem? Você está falando de mim e de você, daqueles a quem o Filho veio resgatar, cujos pecados ele veio perdoar. Os anjos não servem apenas ao Rei, mas servem agora ao povo do Rei, sua igreja aqui na terra, que somos nós. Então, como podemos pensar de Jesus apenas como mais um anjo, mais um mensageiro? Impossível. Não lhe cabe essa definição. Não é um elogio, é uma ofensa, é um demérito considerar Jesus apenas um ser angelical, apenas um mensageiro qualquer. Junte as peças aqui do quebra-cabeça, e qual o retrato que você tem? O retrato de Jesus, o Rei prometido e glorioso, em muito superior aos anjos. E se superior aos anjos, então superior a todos os demais seres nos céus e na terra e debaixo da terra. Pergunta: alguém aqui conhece outro Rei como Jesus? Você conhece outro Senhor como Jesus? Você conhece outro que recebeu de Deus essas palavras e essas promessas? Você conhece outro líder, outra figura histórica que se compare ao Rei Jesus? Alguém que deixou o seu lugar de glória, se tornou como um de nós para fazer a purificação pelos nossos pecados e agora está sentado à direita de Deus. Você conhece alguém assim? Porque os anjos não conhecem, nem eles sabem de outro como ele.
e não há outro que os anjos adoram e servem, a não ser o Rei Jesus Cristo. Portanto, não há outro que nós devemos servir e que nós devemos adorar, a não ser o Rei superior aos anjos, o Rei Jesus Cristo. Não há outro que os anjos servem e adoram, não há outro que nós devemos servir e adorar de todo o nosso coração. Nem Moisés, nem Maomé, nem Buda, nem o Papa, nem Joseph Smith, nem Ellen White, nem Charles Russell, nem Darwin, nem Marx, nem Freud, nem Nietzsche, nem qualquer pretenso messias de natureza social ou política, seja de convicção marxista, socialista e progressista, ou de convicção nacionalista e conservadora. Ninguém manda em nós, senão Jesus Cristo Rei. Nós não adoraremos a outra figura ou líder, senão o nosso Rei, o Filho de Deus em carne, superior aos anjos e a todos nos céus e na terra. É somente a Ele que nós servimos. É somente a Ele que rendemos o nosso louvor e toda a nossa confiança, porque não existe outro como Ele, outro Rei soberano como Ele, e não existe outro poderoso para nos salvar dos nossos pecados e da nossa condenação eterna, senão o Rei Jesus, aquele que, sendo o próprio Deus, deixou o seu lugar de glória para morrer pelos nossos pecados na cruz, ressuscitar, sendo exaltado à direita de Deus, para de lá nos proteger e nos conduzir. E pasme, Ele manda até os seus anjos para cuidar de nós, para nos proteger, para nos guiar neste mundo. Que grande Rei nós servimos, que grande Rei nós adoramos. Ele é o seu Rei? Ele é o seu Senhor? Você o serve? Você o segue? Você o adora? Você o proclama? Se não, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas não há todo o tempo do mundo assim. Por isso que o autor segue para a conclusão do seu argumento no capítulo 2. Já respondemos a primeira pergunta, não? De onde vem a autoridade do cristianismo? É de Cristo o Rei. Bem, se Cristo é o Rei, e somente Ele é o Filho de Deus em carne, e não outro como Ele, nos céus e na terra, bem, a conclusão é muito simples, não? Quem merece toda a nossa atenção? Que mensagem merece toda a nossa confiança? A mensagem vinda dEle, a mensagem sobre Ele, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Já vimos que o autor provou para nós a superioridade profética de Jesus, já ouvimos provando a superioridade sacerdotal de Jesus, e agora vimos que o autor nos provou a superioridade regencial e real de Jesus. Por isso ele diz no início do capítulo 2, se tudo isso é verdade, e é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Talvez a melhor tradução fosse: é preciso que prestemos toda a atenção ao que temos ouvido. É mais ou menos assim. Se você é pai e mãe, você vai entender isso. Mas se for filho, já foi filho, sabe do que eu estou falando. Uma criança pode, num recinto familiar ou público, estar cercada de vozes, de barulhos, e nem por isso vai parar de fazer o que está fazendo. Mas se a criança tem um pingo de juízo e bom senso, assim que ouvir a voz do seu pai ou da sua mãe no meio daquela multidão, o que uma criança sensata faz? Ela para tudo, levanta a cabeça e diz: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Porque ela sabe discernir a voz de autoridade. Assim também um filho de Deus, neste mundo, cercado de vozes e mensagens e barulho, não se confunde quando ouve a voz de Deus a lhe falar na sua palavra. E quando Deus fala, um filho de Deus ouve e presta maior atenção, toda atenção,
para que não se desvie. Se Jesus é o Filho de Deus, se Ele é o Rei dos Reis, é a Ele que devemos ouvir. É sobre Ele, a respeito dEle que devemos confiar. É a Ele que devemos prestar maior atenção. Toda atenção, diz o autor, para que jamais nos desviemos. O termo aqui, ele é marítimo, vem do mundo náutico, do mundo antigo, e talvez poderia ser traduzido melhor da seguinte forma: para que jamais fiquemos à deriva. A imagem aqui é de um barco cuja âncora foi desgarrada ou se desgarrou do fundo do mar. E o que acontece com uma embarcação que deveria estar ancorada, mas se desgarra do fundo do mar, ela fica à deriva, ela fica à mercê do quê? Das ondas, das marés e das correntezas. Ela vai para onde o mar lhe levar. E é justamente este o perigo que os ouvintes desta carta, os primeiros ouvintes, corriam, não? Ao revisarem a sua confissão de Jesus, ao atenuarem a sua confissão de Jesus para algo mais agradável aos ouvidos dos seus irmãos judeus, eles estavam, por assim dizer, desgarrando a sua âncora de Jesus e ficando à deriva, à mercê das pressões, das influências e das preferências daqueles que estavam perseguindo. Pois bem, diz o autor, nós devemos prestar maior atenção ao que ouvimos sobre o Filho de Deus, não só por quem Ele é, mas pelo que Ele nos disse, e por tudo que já aconteceu àqueles que um dia ouviram a palavra de Deus e não prestaram atenção. É isso que diz o restante do texto, não? A partir do versículo 2, do capítulo 2 até o versículo 4. E o autor aqui usa um argumento do tipo do menor para o maior, ou do mais fraco para o mais forte. Ele argumenta com base naquilo que aconteceu com aqueles que ouviram a mensagem de Deus proferida por meio dos anjos no Antigo Testamento. Você se lembra o que aconteceu com aqueles que desobedeceram à voz de Deus no Egito, por exemplo? O que aconteceu com Faraó e a sua casa? Quando não ouviram a voz de Deus, não obedeceram às palavras de Moisés, quem Deus mandou para afligir o Egito, senão o anjo destruidor? O que Deus fez com a geração do povo de Israel no deserto, quando este não deu ouvidos à voz de Deus? E o que Deus fez também com o povo de Israel já na terra prometida, quando este desobedeceu? O que aconteceu? Diz o versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, o que aconteceu no passado com aqueles que rejeitaram e negligenciaram a palavra de Deus vinda por anjos? Resposta: eles foram punidos e castigados. Pergunta: se isso aconteceu com aqueles que rejeitaram a palavra de Deus vinda por anjos, o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a palavra de Deus vinda por aquele maior que os anjos? Serão menos julgados ou mais julgados? É uma coisa o meu filho menor desobedecer uma ordem do irmão maior dele. Outra coisa é o meu filho menor desobedecer uma ordem minha e da minha esposa. Uma coisa é desobedecer a ordem de Deus vinda por anjos. Outra coisa é desobedecer a ordem de Deus vinda pelo seu próprio filho. E se Deus castigou aqueles que não ouviram a mensagem de anjos, bem, o que Ele fará com aqueles que desobedecem a mensagem vinda pelo próprio Filho de Deus? Este é o argumento, não? A punição é maior, é mais severa. Versículo 3: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Veja só, a mensagem veio da própria boca de Deus, por meio do seu Filho, o Senhor. Ela foi anunciada por Jesus primeiro, quando Ele veio ao mundo anunciando essa mensagem. O reino chegou, o rei está aqui, arrependam-se, rendam-se a mim, renunciem seus pecados e sirvam a mim. Ela foi anunciada primeiro pelo Senhor, e diz o texto, foi confirmada por quem? Pelos que a ouviram, os discípulos, os apóstolos, que deram seguimento a esta mensagem no primeiro século, no testemunho do Evangelho. Por onde iam?
E não bastasse isso, diz o versículo 4, Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Veja só, confirmação após confirmação, credencial após credencial. Jesus pregou esta mensagem, o Evangelho da Salvação. Os apóstolos a levaram pelo mundo todo e o próprio Espírito de Deus selou, pôs o seu selo de confirmação sobre esta mensagem, com dons, com sinais, com maravilhas. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Você terá que voltar nas próximas semanas para estudar conosco o livro de Atos dos Apóstolos, para saber que confirmação foi essa que o Espírito Santo deu à mensagem dos apóstolos. Fim de comercial. Mas o argumento é claro, não? Se a mensagem dos anjos provou eficaz, quanto mais a mensagem vinda da boca do próprio Filho de Deus. Quanto mais do Filho de Deus. Pastor, o que isso tudo quer dizer? Bem, à luz de tudo isso, pergunta: quanta atenção estamos dando à mensagem do Evangelho, à mensagem da salvação, à mensagem de Jesus Cristo, à mensagem do Rei que veio reinar sobre nós? Porque à luz deste texto, você só pode estar em uma de 3 situações. Pense muito bem em que grupo você está. Você pode estar num primeiro grupo, aqueles que estão firmemente ancorados em Jesus Cristo, que creem de todo o coração que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, somente Ele é digno de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança e de toda a nossa atenção. E a minha mensagem para você hoje é: fique firme no Evangelho, permaneça firme no Rei Jesus, não abandone a confiança que você tem em Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois só há salvação para aqueles que creem assim, que estão firmes em Jesus Cristo. Este é um primeiro grupo, mas há mais 2. Segundo, você pode estar ancorado na fé em outro Deus, que não é Jesus, em outro Senhor, que não é Jesus. Pode ser outra religião, tenha ela cara de religião ou não, porque alguns fazem da sua profissão sua religião, ou do seu time de futebol sua religião, ou da sua convicção política sua religião. O socialismo para muitos neste país é a sua religião, e seus líderes, seus sacerdotes, seus profetas e reis. Se a sua vida não está ancorada em Jesus, ela está ancorada em alguém, em alguma coisa, ou talvez esteja ancorada em nada, o que quer dizer que você está à deriva, sendo levado como um barco sem âncora, para lá e para cá, conforme as preferências da faculdade, as preferências da mídia, as preferências da cultura, sem rumo, sem norte, sem esperança. Uma embarcação sem âncora tem esperança de encontrar um porto seguro, um refúgio? Não tem. Se você está à deriva, sendo levado pela maré, das correntezas do pensamento deste mundo, você precisa de uma âncora o mais rápido possível. Você precisa lançar sua âncora em Cristo Jesus, pois só Ele pode te levar a salvo deste mundo para a glória dEle. Não há esperança de um refúgio ou de salvação para a sua vida longe de Cristo Jesus. Então, se você ainda não creu em Jesus, não rendeu a sua vida a Jesus, eu te digo nesta noite: abandone a sua religião, abandone as suas convicções contrárias ao Evangelho, renda-se ao Rei, entregue a sua vida a Jesus e apegue-se a Ele somente. Porque rejeitar religiões humanas e filosofias humanas e tradições humanas é só isso, é rejeitar ideias humanas. Mas rejeitar Jesus Cristo é rejeitar o próprio Filho de Deus, e isso não ficará impune. Se nem mesmo a mensagem dos anjos deixou de ser executada contra os que a desobedeceram,
quanto mais aqueles que rejeitam o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você pode estar em um desses dois grupos, mas talvez você esteja num terceiro grupo. E esse é o que mais me preocupa, porque é o que mais preocupou o autor desta carta. Talvez você esteja num terceiro grupo. Alguém muito semelhante aos primeiros leitores dessa carta. Alguém que um dia já ancorou a sua fé em Jesus. Alguém que um dia já esteve perante a igreja, dizendo que Jesus Cristo era o Rei da sua vida, o seu Senhor, confessando o Evangelho, mas que por negligência sua, você começou a se afastar, a se esfriar e a se desviar, assim como os leitores da carta aos Hebreus. Todos eles crentes professos em Jesus, mas que por negligenciarem a mensagem de Jesus estavam se desviando, como um barco cuja âncora tinha se desgarrado do fundo do mar, sendo levado pela correnteza, ficando à deriva. Mas entenda bem, o que aconteceu com aqueles leitores não foi algo necessariamente pensado ou intencional. Talvez foi algo impensado ou acidental, fruto de acomodação ou até de negligência. Notaram isso? Versículo 3: como escaparemos se negligenciarmos, não se rejeitarmos, mas se negligenciarmos, deixarmos de lado, desviarmos a nossa atenção de Jesus, o Rei, e do seu Evangelho. Pastor, o que poderia levar um crente a negligenciar o Evangelho e se afastar de Cristo? Ora, muitas coisas. Pode ser por razão do tempo que você está na igreja. Tem muitos que acham que por terem nascido na igreja e crescido na igreja e terem passado anos na igreja, nunca vão se desviar. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Cresceram na igreja, nasceram na igreja, passaram uma vida inteira na igreja e hoje não estão na igreja. Poucos se importam com o Filho de Deus, com a sua antiga confissão de Jesus, mesmo tendo um dia ficado de pé na frente da igreja dizendo que Jesus Cristo era o seu Rei e Senhor. Então não pense que tempo de igreja é um critério de estar firme no Evangelho. Assim como uma embarcação que perde a sua âncora leva algum tempo para notar que está à deriva, leva tempo para que crentes, antes firmes, com o tempo se esfriem e se afastem. Pode ser por razão da sua própria familiaridade com o Evangelho. Você já cansou de ouvir o Evangelho. Pastor, você está pregando o Evangelho de novo. Todo domingo que eu venho aqui é a mesma coisa. Bem, se você só aparece na Páscoa, realmente, você vai ouvir a mesma mensagem sobre Jesus e o Evangelho. Bem, dizer que você está cansado de ouvir o Evangelho é que nem um carioca reclamar da paisagem da nossa cidade. Só cansa para quem se tornou tão familiarizado com a beleza do Rio que não se encanta mais. Mas é só o parente de fora da cidade chegar e dizer: que cidade linda na qual vocês vivem, que você... É mesmo? Nem tinha reparado. Passamos a desprezar o que nos é familiar. Isso também é uma tentação. Desprezando o Evangelho por ele ser tão familiar. Nos esquecemos que ele se trata da mensagem mais exuberante, mais bela e mais gloriosa jamais pregada aos homens. Que o Filho de Deus se fez carne para nos salvar, para nos redimir. Pode ser uma questão de tempo, pode ser uma questão de familiaridade, pode ser uma questão de ocupação. Assim como o carioca tão ocupado com o seu dia a dia, não nota a beleza ao seu redor, você está tão ocupado com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua carreira, com a sua família, com as suas contas, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com os seus planos de aposentadoria, com o seu entretenimento, com o seu lazer, com o seu esporte, com as suas amizades, que você simplesmente não tem mais tempo para Jesus. Sua âncora já se desgarrou há muito tempo. Você já está à deriva e muito longe do porto seguro e nem reparou. Nem reparou. Ou o que é mais perigoso?
Você se desgarrou, não por tempo, nem por familiaridade, nem por ocupação. Você se desgarrou porque você foi assimilado. Você sucumbiu à pressão deste mundo. Você sucumbiu aos mentores da faculdade, e às amizades da universidade, e às vozes da mídia, que fizeram com que você atenuasse só um pouquinho a sua confissão de Jesus, abaixasse um pouquinho o volume da sua fé, se acomodasse com uma visão de Jesus menor do que a verdadeira, só para não incomodar tanto e para não ser incomodado. E aí está o maior perigo. Não negar a fé, mas acomodá-la, atenuá-la, adulterá-la para algo agradável aos ouvidos dos outros, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na sua própria casa. E se você tem feito isso, você também está à deriva. Você também está negligenciando a mensagem da salvação. Você também não está prestando atenção ao Filho de Deus. Se este for o seu caso, então lembre-se que não importa o que dizem as vozes da faculdade, da mídia, de onde for, só existe um que você realmente precisa ouvir. Só existe um a quem você deve toda a sua atenção. Só existe um a quem você deve toda a sua devoção. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muito superior aos anjos e a qualquer outro mensageiro nos céus e na terra. Você precisa crer e crer somente em Jesus, o Rei que se fez menor que os anjos, para nos purificar dos nossos pecados e voltar para o seu lugar de glória, de onde Ele voltará um dia para julgar a todos e salvar o seu povo. Apegue-se a Ele, ancore-se nele e não largue da sua confiança em Jesus, aconteça o que acontecer. Digam o que disserem, pensem o que pensarem, não abandone Cristo, não negligencie o Evangelho. Ouça o Filho te chamando, creia nele e de todo o coração. Então vá e diga aos outros que eles também devem ouvir e crer e adorar, como já fazem os anjos no céu. E um dia faremos todos nós, quando Jesus voltar. Vamos orar. Senhor bendito, em meio ao furor das vozes deste mundo, em meio a uma competição desenfreada pela nossa atenção, pela nossa devoção, ajude-nos, teu povo, a ouvirmos somente a tua voz a nos chamar, como a criança que atende prontamente a voz dos seus pais, que nós, teus filhos, nós que cremos no Senhor, atendamos prontamente a tua voz e a tua voz somente, sem dividir a nossa atenção entre ti e este mundo, sem dividir a nossa atenção com quem quer que seja, ouvindo atentamente, dando maior atenção e toda atenção ao Rei, ao Senhor, que veio ao mundo, servido e adorado por anjos, tomar sobre si o nosso pecado naquela cruz, para ressuscitar e voltar para ti, ó Pai, para nos dar vida nova e eterna. Senhor bendito, se há entre nós aqueles que assim já creram um dia, mas que têm negligenciado a sua salvação, inculca em nós um novo temor, nova atenção a ti, novo apego à tua palavra, para que não sejamos varridos pelos cuidados deste mundo, nem tampouco assimilados às crenças e convicções deste mundo.
mas sejamos encontrados fiéis na nossa firme e exclusiva confiança em Jesus Cristo Senhor. Abençoe aqueles que assim têm feito, ó Pai, para que permaneçam firmes no Evangelho e firmes no testemunho do Evangelho para seus parentes, amigos e colegas, dando-lhes nova convicção para falar com inteligência, com clareza e fidelidade e com coragem, que só existe um caminho, uma verdadeira fé, um caminho que leva a Ti, que é Jesus Cristo, Senhor e Rei. Mas se houver entre nós aqueles que nunca creram assim, tendo crido em outros deuses, em outras crenças, ou crendo em nada e em tudo ao mesmo tempo, ó Senhor, ancora estas almas nesta noite em Cristo Jesus. Estabeleças em Ti, na Tua verdade, na Tua palavra, para a sua salvação e para a glória do Teu santo nome te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.